Oi, minhas amigas empreendedoras, tudo bem? E aí, o ano tá acabando, né, gente? Vocês já perceberam isso? Nossa, tá. Já estão colocando um enfeite de Natal por aí, né? Esse é um momento bem bacana que eu acredito que todo empreendedor, todo profissional, toda empresa tem que fazer, que é um momento de analisar o que aconteceu no ano que passou e projetar o que quer que aconteça no ano que está vindo. Fazer um planejamento mesmo para o próximo ano. E é sobre isso que eu quero conversar um pouco. Durante os meus 20 anos dentro de empresas, esse sempre foi um período do ano muito bacana, que era quando a gente traçava, principalmente na área comercial, que é a área que eu venho, as metas para o próximo ano, né? Então, quando eu quero falar de planejamento, mas planejamento, meta é uma parte dentro do planejamento, muito importante, mas é fazer um planejamento mesmo da sua empresa para o próximo ano. Começa pela meta, né? Então, assim, eu acho que é extremamente importante que todos nós, enquanto empreendedoras, principalmente se você trabalha sozinha, você ter metas e você seguir essas metas vai fazer com que você consiga alavancar, né, muita coisa, e com colaboradores mais ainda, se você já tem. Então, assim, traçar uma meta, só que a meta ela tem que ser algo que seja factível, que seja possível de alcançar, mas também não pode ser aquela coisa simples que você atinge com mão nas costas, como disse, entende? Então ela tem que te desafiar. Uma meta financeira, a meta que você for estruturar, ela tem que te desafiar a você fazer mais do que você fez nesse ano, né? Porque se alguém aqui assistiu o vídeo da palestra que eu passei da Priscila de Sá, tem uma parte que ela fala que eu adoro, que ela diz assim, gente, se você não pensar em crescer, se você não pensar em evoluir, vai chegar uma hora que você vai se frustrar. E eu acredito muito nisso, sabe? Se a gente não pensar em crescer de alguma forma, a gente acaba se frustrando. E aí o seu crescimento pode ser vendendo mais, ou ampliando o tamanho da sua empresa e assim por diante. E aí, então, quando você traça uma meta, aí você foi lá e traçou uma meta. Então, digamos, eu vendia, sei lá, 5 mil por mês esse ano, no mês que vem no ano que vem, a minha meta é chegar a 10, por exemplo, tá? Pode ser, se você tem condição de atender essa demanda, pode ser. Você não vai simplesmente dizer, eu virei de dezembro para janeiro, saindo de 5 para 10, mas você pode fazer uma projeção, né, de crescimento nesse sentido. Só que aí você colocou essa meta, e se você simplesmente tiver essa meta solta, a probabilidade dela se realizar é muito pequena. Então você precisa fazer um planejamento. Ok, se eu quero sair de 5 para chegar em 10, então eu fiz uma projeção do quanto eu vou crescer, né, nesse período, e o que eu tenho que fazer para isso? Coisas, sei lá, por exemplo, eu não estou divulgando o meu trabalho no Instagram, não estou divulgando, então eu vou começar a divulgar que vai vir mais coisas dali. Minha empresa não tem um site, se eu tiver um site eu posso fazer divulgação no Google. Então eu vou projetar um site, divulgar, e assim por diante. Você vai fazer o teu planejamento do que você, quais são, é um plano de ação. O que eu preciso fazer enquanto empreendedora para atingir essa meta que eu coloquei, tá? Outra coisa dentro do teu plano de ação é que você tem que ver realmente quanto sobra de dinheiro disso que você vende, sabe? Infelizmente, ainda tem muita gente, não somos só nós mulheres, não, tem muito homem que faz isso também, mas tem muita gente que não separa o que é orçamento doméstico do que é orçamento da empresa. Então é mais ou menos assim, entrou o dinheiro, legal, foi para dentro, dá tudo no mesmo balaio ali e tal. Por que você tem que separar? Porque você precisa, com o tempo, ter a tua conta para dizer assim, quanto realmente sobra? Quanto me custa cada, sei lá, por exemplo, eu vendo pão. Quanto custa o pão para você produzir esse pão? No custo de produção, você tem que considerar todos os insumos que você usa para a fabricação desse pão, você tem que considerar o insumo que você usa para assar esse pão, seja gás ou seja energia elétrica, ou eu uso forno a lenha, sei lá, pode ser, né? Deve ficar uma delícia, inclusive. Ok, você precisa comprar lenha. O teu tempo tem que estar computado nisso também, para você saber, o meu custo desse pão é X. Porque acreditem, tem muita gente que está vendendo achando que está tendo lucro e não sabe. E daí chega no final do mês e fala, mas não vejo onde o dinheiro vai, não, trabalho, não ganho nada. Por quê? Porque não faz conta, tá? Não faz conta. Então a gente precisa fazer conta. Coloca, eu não sei como fazer, gente, vai. Não posso contratar uma consultoria financeira, ok, vai no Sebrae, o Sebrae te ajuda com isso,
sabe? Com custo bem acessível, inclusive. Então você tem que saber quanto sobra do teu trabalho. Ah, mas o meu trabalho são horas. Ok, são horas. Se essas suas horas estiverem empregadas dentro do meio corporativo, quanto você estaria ganhando? Se você está cobrando menos do que você estaria ganhando no corporativismo, você está tendo prejuízo, não está tendo lucro nenhum, porque você tem o custo da venda dessa hora também, né? Ah, o meu custo de dedicar tempo para divulgar Instagram, Face, LinkedIn, seja onde você divulga, isso é um custo também. Então, tudo isso você tem que computar, isso tem que compor no teu plano do ano que vem, para que você, de repente, eu imagino, não sei quantos de vocês estão nessa situação, mas eu colocaria como planejamento conseguir medir exatamente quanto de resultado eu tenho do que eu estou fazendo, né? E aí, planejar também o teu crescimento, a tua evolução enquanto empreendedor, sabe? Eu quero crescer. Então tá, como que eu vou fazer isso? Eu vou precisar de mais um colaborador? Poxa, como que eu vou conseguir chegar nesse ponto para poder gerar emprego para alguém, ter alguém me ajudando? O que eu preciso para isso, sabe? Então, extremamente importante você planejar aonde você está e aonde você quer chegar no próximo ano. Isso é imprescindível para qualquer empreendedor, né? Como que você vai evoluir? No que você vai investir? Dá um exemplo, na minha área, teve vários eventos esse ano maravilhosos acontecendo que eu não pude estar lá, porque eu tô abrindo uma empresa, né? Tanto condição de tempo quanto financeira não me favoreceu para estarem nesses eventos. Ok, mas em pelo menos um deles eu quero estar no que vem, e eu já tô avaliando agora quando vai ser, quanto vai custar, aonde que eu vou ficar, sabe? Você já faz o teu planejamento. Na tua área deve ter coisa importante, porque assim, gente, a gente se atualizar, independente na área que você tiver, é essencial, sabe? Então agora é o momento disso, de você planejar o teu próximo ano, de você criar as tuas metas financeiras e práticas também. Criou essas metas, cria um plano de ação. O que eu vou fazer para chegar lá? Como que eu vou chegar lá? Né? Eu quero fazer tal curso. Ok, o que eu preciso fazer para chegar lá? Sabe? Monta um plano de ação para isso, para te ajudar a te direcionar nesse sentido. Outra coisa que eu sei que tem base científica, mas eu não tenho informação para passar para vocês agora. Quando eu descobrir exatamente, eu passo para vocês. Mas existem alguns estudos que dizem o seguinte: quando você traça uma meta e deixa ela aqui na sua cabeça, ela tem um peso para você. E a probabilidade de você não cumprir é bem grande. Essa mesma meta, se você coloca num papel, o teu inconsciente, ele trabalha aquilo como se fosse um compromisso que você tivesse assumido com você mesmo. E ela ganha mais força. Então, a minha sugestão para você é: traça as tuas metas, coloca isso no papel. Eu não tenho gestão do meu negócio. Ok, vou pesquisar como que eu posso implementar um modelo de gestão para minha empresa, né? Para eu saber o que eu estou gastando, o que eu estou trazendo de dinheiro, os clientes que eu estou atendendo, os clientes que eu estou perdendo de atender. Como que eu vou fazer isso? Qual a informação que eu vou buscar? Se eu preciso de solução para isso. Então coloca tudo isso no papel, faz o teu plano de negócio para o próximo ano, teu plano de ação, para o próximo ano, coloca no papel e foca nele. Vou trazer uma experiência aqui que eu fiz durante muitos anos. Ele não é voltado ao aspecto profissional, mas é mais para contextualizar da importância dessa questão e da força que pôr no papel tem para as coisas, tá? Durante muitos anos, como eu falei, eu trabalhei dentro do corporativismo, sempre tive equipes numerosas, e tinha uma atividade que a gente fazia nos finais de ano que eram muito legais, que era o seguinte: a gente fazia uma carta de futuro. Eu me inspirei numa propaganda antiga do Boticário, tá? Eu lembro que ela começava com "Querido Eu", que é mais ou menos o seguinte: hoje é dia 8 de novembro de 2019. Eu vou escrever hoje uma carta para mim mesma, para eu abrir em 8 de novembro de 2020. Só que nessa carta eu tô contando tudo o que aconteceu nesse último ano. Como assim? É mais ou menos o seguinte: sei lá, eu tenho um plano de vender, de sair de 5 mil para 10 mil por mês, por exemplo. Então eu coloco lá: olha que legal, a gente tinha projetado sair de 5 mil para chegar em 10 mil, deu certo, olha só, hoje a gente está faturando tanto. E a gente planejou, e porque eu sempre coloquei no plural, tá? Por quê?
Porque essa carta é uma conversa do meu eu do futuro com o meu eu do passado. Então, por isso eu coloco no nosso, como se fosse quase duas pessoas que trabalharam juntas, sabe? Aquela pessoa que planejou no passado e a que executou durante aquele período. Então, a gente colocava isso nessa carta, sabe? Ah, planejou participar de tal evento, deu certo, foi bom, agregou conhecimento. A gente fazia muito voltado para o aspecto pessoal, sabe? Então, ali tinha pessoas que diziam, ah, olha, deu certo da compra da casa, deu certo o casamento, enfim, emagrecer tantos quilos e tal. E aí a gente fazia isso, né? Todo mundo do time escrevia essa carta, a gente guardava no envelope fechada, guardava dentro de uma caixa, e aí no ano seguinte a gente distribuía as cartas de volta. Gente, é uma experiência tão legal quando você pega aquela carta e olha, e na tua cabeça você pensa assim, nossa, nem lembrava que eu queria isso e eu consegui. Você assinou, você documentou, isso criou lá no teu subconsciente um compromisso seu. Tá? Isso não foi uma invenção minha, não, nem do Boticário, que eu falei que foi o que me inspirou. Teve uma professora nos Estados Unidos que fez isso com seus alunos para abrirem 10 anos depois. No meu MBA, quando eu fiz pela Fundação Getúlio Vargas, a Fundação Getúlio Vargas tem uma atividade muito bacana dentro do MBA de Gestão Empresarial, chamada Plano de Voo, tá? Onde você traça a tua vida profissional, e nela eles dizem o seguinte: descreva um dia da sua vida daqui a 10 anos. É mais ou menos isso. Só que a diferença é você descreve como passou o seu ano. A experiência é mágica, é muito legal. E se vocês quiserem fazer, mas independente de fazer ou não, minha sugestão, por mais de 20 anos acompanhando time de venda, vendo crescimento de empresas, traça o teu plano de ação para 2020, traça as suas metas para 2020, traça o que você espera da tua evolução enquanto empreendedora em 2020, porque isso vai fazer toda a diferença para que você tenha muito sucesso no ano que está quase batendo na porta aí, tá bom? Um grande abraço, espero ter ajudado um pouquinho. Tchau!